Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do Temporada Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje vamos fazer uma análise tática como o Santos conseguiu dominar o time do Corinthians, neutralizar o time do Corinthians, criar as melhores oportunidades no Clássico, conseguiu de fato fazer talvez seu melhor jogo do ano. A gente vai mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Vocês vão ver que é uma repetição de muitas ideias que estavam sendo feitas, tem um ou outro detalhe que são um pouquinho diferentes, na minha visão pelo menos, é claro. E também é claro que vale falar muito da disposição física do time, da entrega nos treinos, do encaixe melhor as ideias do Vojvoda, coisas que são oriundas de mais tempo de treino mesmo, e essa pausa da data FIFA provavelmente ajudou muito o time do Santos, mas a gente vai mostrar nesse vídeo como que esse time se comportou nos dois tempos, no primeiro e no segundo, onde o Santos mudou bastante essa forma de jogar. Eu acho que isso é bem interessante. Esse vai ser um vídeo bem legal para mostrar algumas mudanças táticas interessantes que o Vojvoda fez também no segundo tempo, tá bom? Peça seu like, se curtiu a sua inscrição, ajuda o nosso canal cada vez a chegar para mais gente, são análises que demoram um certo tempo, então nos ajuda, vem aqui, comenta alguma coisa, passa essa linha de comentário, hype o vídeo e nos ajuda cada vez a chegar a mais gente, combinado? Bora pro vídeo então, meus queridos. Bom, vamos primeiramente pro nosso mapa tático, e a gente começa com o Santos jogando dessa forma, né? E a primeira coisa que eu quero mostrar é como o Santos pressionou. O Santos faz uma pressão muito interessante, que o Santos começa com uma pressão de 3 homens, então 3 para cá, mais 2, mais o lateral subindo, então ficando quase um 4 aqui, e 3 mais ou menos atrás, tá ligado? Então fica quase como um 3, 4, 3 na marcação, às vezes ainda o Schmidt saindo aqui, deixando quase como um 3-5-2, tá? Só que um 3-5-2 ao contrário mesmo, né? Fica na verdade um 2-5-3. 3 na frente marcando, uma baita galera no meio de campo e só 2 zagueiros, já que o Corinthians tinha 2 atacantes. Então, de fato, os alas do Corinthians eram anulados para os laterais do Santos, o meio de campo do Santos foi lá e encaixou perfeitamente no do Corinthians, o Schmidt ficou no rincão, o Zé entrou no Ranieri e o Maicon ficou marcado pelo Barreal, e o Lautaro, o Roleiser e o Guilherme marcavam os 3 zagueiros da frente do Corinthians. Então, o time do Santos parece que procurou o encaixe perfeito nessa partida. Foi muito interessante como o Santos, de fato, procura um encaixe. A gente pode ver isso em campo, tá? A gente vai ver que o Santos, ó, ele vai focar. Aqui são os 3 homens que tem mais liberdade para marcar, ó. Como o Barreal já tá marcando o ala, então quando o Barreal só para marcar o ala, ó, só desce o Schmidt para marcar o meia, e aí o Santos vai tirando os espaços do Corinthians, o Corinthians perdendo espaço, começa a ter dificuldade para sair jogando, ó. Aqui novamente, ó, 3, Guilherme subindo no zagueiro, o Lautaro já tá no zagueiro no meio, o Roleiser tá abandonando outro zagueiro, por quê? Porque o Santos fez o seguinte movimento também, quando a bola vinha para um lado, o cara que tava aqui saía, vinha marcar aqui. E aí, ó, o Santos ficava com 4 na marcação. Então, sempre 3 do Corinthians, vocês vão perceber isso sempre, é um padrão, tá? 3 do Corinthians, no máximo 4, e o Santos com 4 ou 5 jogadores na região da bola. Então, o Santos sempre atacava com maior parede numérica. Então, aqui, novamente, ó, 3 jogadores do Corinthians, 3 do Corinthians, 4 do Santos. Vai chegar um quarto do Corinthians, ó, como tá chegando o lateral, o Escobar, marcando o Mateuzinho ali, ó, 5 do Santos. Com mais o meia, 6 do Santos. Tá vendo? O Santos conseguia formar essa maioridade numérica na marcação de pressão. Isso fazia o Santos sempre conseguir recuperar a bola. E foi um fator muito importante para o jogo do Santos, tá? Novamente, 3 subindo. A bola vai vir pelo meio, vai agrupar. Olha como que nessa imagem a gente tem 4 do Corinthians triangulando contra 5 do Santos. Vamos jogar pro lado então. Jogou pro lado. Ó, eu quero que vocês percebam a movimentação do Lautaro lá em cima. O Lautaro já abandonou esse zagueiro, vem marcar esse. Roleiser tá marcando esse, Barreal tá marcando Cabra. E aí já tem o quê? 3 contra 3 pelo menos, e um quarto que é o Schmidt, se eu não me engano, subindo para fazer a marcação. Então a gente tem essa marcação de 4 contra 3. A bola vai vir, ele vai perder, ele vai continuar. E nessa o Corinthians tentou fazer essas jogadas várias vezes, né? Novamente aqui, ó, pelo lado de esquerdo agora do campo, ó, o Corinthians vem subindo, 4 do Santos na marcação contra 3 do Corinthians. Ele vai errar o passe e o Santos vai conseguir recuperar a bola. E foi assim que o Santos recuperou a maior parte dessas bolas, fez a maior parte das suas jogadas no primeiro tempo. Não foi construindo lá de trás, mas sim marcando pressão, engolindo a defesa do Corinthians. É por isso que o Santos não teve muita posse, inclusive, nesse jogo, né? Muita gente falou, o Corinthians teve muito mais posse de bola. Sim, porque o Santos não construía de fato lá atrás. O Santos recuperava a bola lá na frente, já estava muito próximo do gol, e com isso chegava com muita contundência, decidindo o resultado. Não só decidindo, como o segundo gol sai assim, né? Uma bola complicada, perdida, o time do Santos vem inteiro na frente, toca pro Barreal, que define rapidinho a jogada, e o golaço do Santos, que vocês já sabem como é que é, né? Gol na gaveta, um baita jogada do Santos. Mas o segundo tempo entre o bom tempo, entre o Vitor Hugo, e o Santos muda. De vez em Santos se marcar com 4 lá na frente, o Santos muda, porque aí, ó, veja bem, tava o Luan Pérez,
Vamos até tirar o Schmidt e colocar já o... Não, o Schmidt ficou, né? Perdão. Vamos tirar o Zé Rafael e já colocar o Arão aqui, ó. Cadê? Colocar o Arão, que ajuda na marcação também. Saiu o Barreal, saiu o Roleiser. Entrou o Vitor Hugo. O Vitor Hugo que entrou mais pela direita. E o Bom Tempo mais pela esquerda. Guilherme, o Lautaro depois saiu, né? Entrou o Robinho Júnior. Que virou 7 na real, não 17. Robinho Júnior. Depois entra até o Cabadeiro, mas vamos deixar o time assim, por exemplo, por enquanto. E o Santos, quando tá nesse posicionamento aqui, é muito interessante. Porque o Santos, de vez marcar como estava marcando, o Santos agrupa esses dois mais pro meio. O Bom Tempo abre marcando pela direita. O Schmidt e o Arão marcam pelo meio. O Igor desce e o Vitor Hugo aparece mais pela esquerda. Então, o Santos, de vez marcar num 4, num 2, 3, 5, ali com 3 homens na frente, passa a marcar apenas num 4-4-2, uma posição muito mais ortodoxa. E a gente consegue ver isso claramente analisando a partida, tá? Vou mostrar agora pra vocês, ó, nos 40 minutos, ó, como que o Corinthians tenta subir, ó, Guilherme tá aqui, Robinho Júnior lá na frente, ó, 2 na frente marcando, enquanto isso, ó, a linha de 4 atrás, Arão, Schmidt pelo meio, Vitor Hugo aberto pela direita e Bom Tempo pela esquerda, que nem ao lado dele, e com isso o Santos consegue fazer uma marcação muito mais contundente, muito mais para trás. É claro que o Santos muitas vezes vai recuar, e aí essas duas linhas de 4 vão tentar ter um encaixe, vão tentar dificultar. Ali que o Igor Vinícius deu alguns espaços, mas você vê que o Santos está bem conduzido, bem coerente dentro da sua própria área para conseguir cortar as bolas do Corinthians, por isso que o Corinthians não conseguiu também criar, o Santos conseguia fechar bem essas linhas de 4, mas também se o Corinthians vacila, cara, vocês vão perceber, ó, a linha de 4 tá viva para roubar a bola rapidinho com o Arão e construir uma jogada bem rápida aqui. O Arão vai tentar construir, fazer essa construção rápida com o próprio Bom Tempo, que não vai conseguir aproveitar nessa jogada, mas a gente vê como que o Santos consegue construir rápido graças a essa linha de marcação. Então é uma linha que teoricamente era para recuar mais, mas que continua tendo uma presença ofensiva, então se o Corinthians vacilar, ela consegue subir fazendo a marcação. Mas como defendia no primeiro tempo, Rex? O Santos defendia no primeiro tempo, uma coisa interessante de falar, com linha de 4 mais 5-1, mais um 4-5-1. Como assim? Vocês vão ver, ó. O Santos vai marcar bem um 4, os dois volantes aqui, 3 na frente, sendo Barreal, Roleiser e, ó, o Lautaro bem isolado lá na frente, às vezes mudava para ser o Roleiser, ó, 3 na linha de trás, 2 volantes e os zagueiros. E aí percebam que às vezes vai trocar, tá? O Barreal nem sempre vai estar mais atrás, às vezes o Schmidt vai subir para fazer a marcação, essa contenção. Então a gente também nessa jogada, o Schmidt está subindo, porque o importante é ter uma contenção inicial. E aí a gente também isso aqui acontecer, né? Essa contenção inicial começar para tentar tirar essas primeiras linhas de passe do Corinthians, né? E aí o Corinthians, quando esticar, vai ter essa dificuldade. E para construir, Rex, para construir o Santos vai fazendo aquela famosa linha que o Santos geralmente faz. Então o Schmidt vai caindo mais aqui pro meio, pros cantos, para ficar mais perto da zaga. O Luan Pérez e o Odonis vão abrir. O Igor vai dar amplitude junto ao Escobar. Aqui ainda tava o Barreal, o Lautaro e o Zé Rafael. Cadê o Zé Rafael? Zé Rafael, né? Então a gente vai ver o Santos subindo com o quê? Vários jogadores, o Santos tendo essa abertura boa, com essa abertura aqui, a gente vai ter mais espaço. Cadê o Roleiser? O Roleiser aqui, ó, para ter essa entrada da área com 3, esses aqui vão buscar muito a entrelinha, o Barreal e o Zé Rafael vão ficar mais como base de suporte, e esses 3 vão ser os mais recuados. Então, a gente tem um Santos que ataca, tendo amplitude pelos laterais, 3 um pouco mais atrás num triângulo, com o Schmidt um pouco mais avançando, uma dupla, e essa é a mudança tática que eu vi, o Barreal realmente ficou um pouco mais, não abriu tanto pela ponta, não ficou tumultuando tanto a direita como ficava anteriormente, isso ajudou muito o Santos. Vamos mostrar em prática? Olha só, o Schmidt um pouco destacado da linha de zagueiros, olha como o Escobar vai pegar a bola, vai dar o arranque, para quê? Para dar amplitude pela esquerda, a gente vê como os laterais da amplitude pela esquerda, os pontas podem recuar e jogar um pouquinho mais centralizados, né? Então a gente vê isso aqui acontecendo, os pontos jogando um pouco mais centralizados, no caso do Guilherme. E aí a gente já vê isso aqui, ó, a recebida do Roleiser, e olha como o Roleiser vai pegar a bola. O Roleiser pegando a bola, ó, ele tem, vamos pra área, aqui o Lautaro, né? Tem mais alguém no meio que talvez seja Zé Rafael e o Guilherme, e ele vai pegar, vai ter tempo de pensar, e ó quem tá vindo atrás, numa linha um pouco mais recuada. Eu não sei se é o Igor Vinícius ou o Barreal aqui, mas você vê, ó, tem um aberto numa ponta e o outro mais recuado. Eu acho que era o Barreal que cruzou. Então, a gente vê o Santos conseguindo fazer essa construção de forma mais interessante, de forma mais coerente e com recomposição mais interessante também. E no segundo tempo, como é que o Santos construiu? E essa jogada, pra mim, é um almanac, tá, gente?
Bom Tempo vai pegar a bola na esquerda e vai começar a construção. Como o Santos agora não tá com meias rápidos, tantos jogadores rápidos, tinha o Cavadinheiro, tinha o Robinho Júnior, é verdade, mas era um meio mais de construção, né? E não de tanta destruição. A gente vai ter muito essa tabela entre Vitor Hugo e Bom Tempo. Os dois, mesmo em pontos opostos no meio, a gente vai ver que ambos têm muita liberdade para ir. Então o Bom Tempo quer ir pela direita, ele sai da esquerda, vem pela direita, tabela com o Vitor Hugo já tabela com o Bom Tempo, que volta, por exemplo, agora pro Igor Vinícius. Igor Vinícius vai trabalhar com o Vitor Hugo e eu quero que vocês percebam a movimentação deles. É realmente um triângulo para trabalhar essa bola. Ó, o Vitor Hugo vai passar a bola, Igor vai tocar pro Vitor Hugo, que vai encontrar o Bom Tempo. Você percebe como que o Bom Tempo já passou nas costas. Então, teve uma movimentação rápida, um triângulo entre esses três. O Bom Tempo vai parar, vai olhar pro Guilherme, que já tá um pouco mais avançado. O Guilherme, percebam, o Bom Tempo já tirou uma marcação, o Vitor Hugo já tirou uma marcação. Então, sempre um puxa a marcação da lateral e o outro passa nas costas. Um puxa a marcação da lateral e o outro passa nas costas. Isso é muito legal de se acompanhar. E foi por isso que essa tabela foi dando tão certo, porque um puxava a marcação e o outro ia pelas costas. Um puxava a marcação, o outro ia pelas costas. E aí aqui, pelas costas, vai sobrar o Igor Vinícius, que vai tentar cruzar. Infelizmente a bola não entra, mas é uma construção de uma forma bem diferente, bem interessante que aconteceu no segundo tempo, que foi um segundo tempo que o Santos optou muito mais por um contra-ataque, tá? É isso, meus queridos. É uma construção interessante, a gente vê padrões táticos aparecendo, muita movimentação, muitos esquemas diferentes. O Santos jogou de um jeito completamente diferente no final do segundo tempo do que jogou no primeiro. E a gente vê essa criatividade tática vindo do Vojvoda, tá bom? Peço seu like, sua curtida, sua inscrição, meus queridos. Por favor, ajudem o canal sempre a crescer cada vez mais pra gente poder trazer mais análises como essa. Forte abraço, e agora eu fui.